Olá, irmãos do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Essa semana, uma notícia chocante atingiu a Igreja Católica no Brasil. O Ministério Público está tentando laicizar a Fundação João Paulo II, a obra criada pelo nosso querido Monsenhor Jonas Habib, que dedicou sua vida à evangelização pela Canção Nova. Não é coincidência, Monsenhor nos alertou sobre perseguições à igreja, algo que Jesus já havia nos dito. As portas do inferno tentariam prevalecer, mas não venceriam. Estamos vendo isso se cumprir diante de nossos olhos, e agora mais do que nunca é hora de nos unirmos em oração e ação. O que está acontecendo com a Canção Nova é algo que precisa de atenção de todos os católicos. O Ministério Público está movendo uma ação que busca laicizar a Fundação João Paulo II, entidade responsável por essa obra gigantesca de evangelização. E o que isso significa? Basicamente, querem que a fundação perca seu caráter religioso, sendo transformada em algo completamente neutro, sem vínculos com a fé católica. Isso é gravíssimo. Estamos falando de uma instituição que nasceu do coração do Monsenhor Jonas Habib, alguém que sempre viveu para levar as almas a Cristo. Pense comigo, a Canção Nova não é apenas uma emissora de TV ou uma rádio, é uma obra de Deus que transforma vidas todos os dias. Quantas pessoas já converteram assistindo a uma pregação, uma missa ou mesmo ouvindo uma música que tocou seus corações? Laicizar a fundação é, na prática, apagar a essência de tudo isso, e tudo sob o argumento de que vivemos em um Estado laico. Mas será que estamos realmente falando de laicidade? Ou é mais uma tentativa de enfraquecer a Igreja Católica no Brasil? Não é a primeira vez que vemos algo assim. Crucifixos sendo retirados de escolas, padres sendo perseguidos por defenderem a doutrina, e agora mais um ataque direto contra uma das maiores obras católicas do nosso país. Eu pessoalmente vejo isso tudo como parte de um plano maior. Não é apenas uma ação isolada, mas um reflexo da batalha espiritual que estamos enfrentando. Monsenhor Jonas não só criou a Canção Nova, ele a sustentou com sua fé e com muitos sacrifícios. Ele sempre alertou que a igreja enfrentaria tempos difíceis e, sinceramente, acho que estamos vivendo esses tempos. Estamos vendo governos e instituições querendo, pouco a pouco, apagar os símbolos e as obras que remetem à nossa fé. Não podemos nos calar diante disso. Se permitirmos que uma obra como a Canção Nova seja atacada dessa forma, o que virá depois? Monsenhor Jonas sempre foi uma voz profética dentro da igreja. Quem o acompanhou de perto sabe que ele não se limitava apenas a evangelizar. Ele também fazia alertas claros sobre os tempos difíceis que a igreja enfrentaria. Em várias homilias, ele dizia que Satanás faria de tudo para destruir a igreja, utilizando governos, instituições e até a cultura para enfraquecer a fé dos cristãos. E hoje parece que estamos vendo esses alertas se cumprirem. Eu me pergunto, será que prestamos atenção suficiente no que Monsenhor Jonas dizia? Ele era muito claro ao afirmar que os ataques à igreja não seriam apenas diretos, mas também sutis, pequenas ações que ao longo do tempo minariam os valores cristãos na sociedade. Isso está acontecendo. Estamos vendo crucifixos sendo retirados de espaços públicos, padres sendo silenciados por defenderem a doutrina, e agora essa tentativa de desconfigurar a Fundação João Paulo II, a obra que ele construiu com tanto amor e dedicação. Outro ponto que me marca profundamente são os relatos dos sonhos que ele compartilhava. Relato de sonhos e envolvimento da irmã Zélia. Monsenhor Jonas dizia que via a Canção Nova enfrentando grandes perseguições, mas que tudo fazia parte de um plano maior de purificação e fortalecimento da fé. É impossível ignorar o peso dessas palavras agora. Será que esses sonhos eram um aviso de Deus para nos prepararmos espiritualmente para o que está acontecendo? Eu acredito que sim. Pessoalmente vejo Monsenhor Jonas como alguém que enxergava muito além do momento presente.
Ele sabia que a igreja enfrentaria ataques não apenas externos, mas também internos. Ele sempre dizia que a oração, a unidade e a fidelidade à palavra de Deus seriam nossas maiores armas contra as forças que tentam destruir a igreja. E eu acredito que ele estava certo. Esses alertas não podem ser ignorados. Não são apenas palavras de um sacerdote visionário, mas um chamado à ação para cada um de nós. O que está acontecendo com a Canção Nova é um sinal de que precisamos nos unir mais do que nunca, em oração e em defesa da nossa fé. Monsenhor Jonas nos deixou um legado espiritual enorme e cabe nós honrá-lo, protegendo a obra que ele começou e nos mantendo firmes diante das perseguições que ele tanto nos avisou que viriam. Vejam o trecho que a irmã Zélia fala exatamente do sonho. Vejam o que ela falou. Tem já algum tempinho que eu tenho sonhado com o Padre Jonas Abib me pedindo para rezar pela Canção Nova. E vocês sabem o quanto que eu tenho pedido para aqueles que estão mais perto de mim, ou até mesmo nos meus retiros, para rezar pela Canção Nova. E agora, de forma muito mais em unidade com vocês, eu quero propor uma campanha de oração pela Canção Nova. Se você não sabe o que está acontecendo com a Canção Nova, entra aí no Instagram da Canção Nova, escute o que cada um está dizendo da Canção Nova, explicando a situação que eles estão vivendo, a situação gravíssima. Então nós não podemos perder tempo. Então quero ofertar 30 dias de oração, vou estar entrando no meu retiro de silêncio, vou estar rezando também. 30 dias de oração pela Canção Nova. Você precisa rezar os 30 dias? Não, eu quero que você escolha um dia. Você pode até marcar aqui, vou estar rezando por você. Escolha um dia, a começar já nesta segunda-feira, dia 27 de janeiro. Então você escolha um dia até 27 de fevereiro. Escolha um dia. Olha, vou rezar tal dia. E você vai rezar nesse dia 150 Salve Rainha. Irmã, por que 150? Porque a Salve Rainha ela tem uma força, uma autoridade. E se você pode rezar mais do que 150 nesse único dia, durante 30 dias, eu creio que Jesus vai ficar feliz. E esta é uma forma de a gente render gratidão a Deus e a Canção Nova por tudo que ela é nas nossas vidas. Deus lhe abençoe. A perseguição à Igreja Católica não é novidade. Desde o início, Jesus nos alertou que seus seguidores seriam perseguidos por causa de seu nome. No entanto, é impressionante ver como essas perseguições se manifestam em tempos modernos, de formas sutis e ao mesmo tempo muito impactantes. No Brasil, estamos vivendo um momento em que a fé católica está sendo atacada pouco a pouco, com medidas que tentam enfraquecer os símbolos e valores que carregamos. Um exemplo claro são os crucifixos sendo retirados de escolas e repartições públicas, sob o pretexto de neutralidade religiosa. Mas será que é isso mesmo? Ou é uma tentativa de apagar a presença da Igreja e da fé cristã do espaço público? Eu acredito que é muito mais do que uma questão de laicidade. É uma estratégia para desmoralizar e silenciar a Igreja. E agora, com a ação contra a Fundação João Paulo II, estamos vendo mais uma tentativa de enfraquecer uma obra que tem como única missão levar o Evangelho às pessoas. E não é só no Brasil. Em países com governos abertamente comunistas, a perseguição é ainda mais explícita. Igrejas são fechadas, sacerdotes são presos e locais sagrados são profanados para demonstrar o poder do Estado sobre a religião. É assustador ver como o mesmo espírito de perseguição começa a se manifestar aqui, ainda que de forma velada. Não é coincidência que padres como José Augusto e outros sejam afastados ou atacados por simplesmente defenderem a doutrina católica e se posicionarem contra ideologias que vão contra a nossa fé. Pessoalmente, isso me indigna e me preocupa profundamente. Como católicos, não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo. Se hoje eles tentam silenciar padres e retirar símbolos da nossa fé, o que virá amanhã?
Será que chegaremos ao ponto de ter nossas igrejas ameaçadas ou de sermos impedidos de professar livremente nossa fé? A história nos mostra que a igreja sempre enfrentou perseguições, mas nunca foi derrotada. Como Jesus prometeu, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas isso não significa que podemos nos acomodar. Precisamos nos posicionar com coragem e fé, como tantos santos e mártires fizeram antes de nós. A perseguição é real e o que está acontecendo no Brasil e no mundo é um sinal claro de que a batalha espiritual está se intensificando. Não podemos desistir. Agora é o momento de orar, jejuar e defender a nossa fé unidos como o corpo de Cristo. Diante de tudo isso, surge uma pergunta que não podemos ignorar: qual é o nosso papel como católicos nesse momento? A resposta está no próprio Evangelho. Somos chamados a ser luz do mundo e sal da terra, especialmente em tempos de escuridão. Quando vemos nossa fé sendo atacada, não podemos permanecer em silêncio ou agir com indiferença. Esse é o momento de nos levantarmos com coragem e fé para defender aquilo que acreditamos. Em primeiro lugar, precisamos rezar. E aqui não falo de orações superficiais, mas de um clamor profundo a Deus, pedindo que Ele fortaleça a igreja e nos dê discernimento para agir. Monsenhor Jonas Habib sempre nos ensinou a importância da oração como arma espiritual. Sem ela, somos vulneráveis. Precisamos nos unir em oração pelo futuro da Canção Nova, pela liberdade da Igreja no Brasil e pelas almas que estão sendo impactadas por essas perseguições. Mas a oração não é suficiente se não vier acompanhada de ação. Como católicos, temos a responsabilidade de nos posicionar. Isso significa defender publicamente nossa fé, apoiar os sacerdotes e instituições que estão sendo perseguidos e principalmente não ter medo de falar a verdade. Hoje, muitos católicos preferem se calar para evitar conflitos, mas o silêncio também pode ser uma forma de conivência. Eu acredito que precisamos ser como os santos, que vieram antes de nós, firmes na doutrina, mas cheios de caridade. Outro, outro ponto fundamental é buscar informação. Precisamos entender o que está acontecendo e estar atentos às ameaças que a igreja enfrenta, tanto no Brasil quanto no mundo. Não podemos nos deixar levar por narrativas que tentam justificar essas perseguições como modernização ou neutralidade. Essa é uma batalha espiritual disfarçada de questões legais e políticas, e só venceremos se estivermos preparados. Pessoalmente, acredito que este é um momento de despertar para muitos católicos. Durante muito tempo, fomos acomodados, achando que as perseguições eram algo distante de outros países ou de outras épocas. Agora estamos vendo que isso está bem aqui, diante de nós, e isso exige uma resposta. Não podemos deixar que as obras de Deus, como a Canção Nova, sejam desconfiguradas ou silenciadas. Precisamos agir como igreja, como família unida em Cristo. Lembre-se, cada um de nós tem um papel importante nesse momento. Não importa se você é um grande líder ou uma pessoa simples, suas orações, suas ações e seu testemunho de fé podem fazer a diferença. Este é o momento de sermos verdadeiros soldados de Cristo, enfrentando as batalhas espirituais com coragem e confiança na promessa de que no final o bem sempre vencerá. Estamos vivendo tempos desafiadores, tempos que Monsenhor Jonas Habib nos alertou e que agora se tornaram realidade. A Igreja Católica, tanto no Brasil quanto no mundo, enfrenta perseguições diretas e indiretas que tentam minar a fé e, e desconfigurar tudo aquilo que foi construído com tanto esforço e oração. Mas precisamos lembrar que não estamos sozinhos nessa batalha. Cristo nos prometeu que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, e é nessa verdade que devemos nos apoiar. Por isso eu faço um apelo a você: não fique indiferente, reze intensamente pela Canção Nova, pela igreja no Brasil e por todos os sacerdotes e leigos que estão na linha de frente dessa batalha espiritual.
Ofereça jejuns, sacrifícios e orações pela proteção da nossa fé. Além disso, informe-se, compartilhe o que está acontecendo com outras pessoas e, se possível, apoie de forma prática as iniciativas que ajudam a sustentar a missão da Igreja. Termino com um convite: coloque a canção nova em suas orações diárias. Ofereça uma Ave Maria hoje pela proteção dessa obra e pela perseverança de todos que trabalham nela. Compartilhe este vídeo com outros católicos para que mais pessoas se conscientizem sobre o que está acontecendo. E, acima de tudo, mantenha sua fé firme, porque, como Jesus nos prometeu, Ele está conosco até o fim dos tempos. Vamos juntos defender a nossa igreja e confiar que Deus tem a última palavra. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.